Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso livro No Mundo Maior, de André Luiz. Em continuidade do livro que terminamos agora, né? O Obreiros da Vida Eterna. Então nós vamos ver o primeiro capítulo, que se chama Entre Dois Planos. E aí André Luiz começa a dizer, né, que o luar brilhava, revestindo os ângulos da paisagem intensa de luz. Maravilhosas nuvens a oeste, espraiadas no horizonte, pareciam castelos de espumas de leite, perdidas no imenso azul, confinando com a amplidão. O quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever as vastas planícies, enfeitada de arvoredo em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros, quer dizer, nuvens fininhas, né? Reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gases esvoaçantes. Me lembrei nesse momento a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. A solidão imponente do plenilúnio, ou seja, da lua plena, lua cheia, né? Então, a solidão imponente da lua cheia infundia quase terror pela melancolia da sua majestosa e indizível beleza. A ideia de Deus me envolvia o pensamento, me arrancando notas de respeito e gratidão, que eu, entretanto, não chegava a emitir. Em plena casa da noite, rendia culto ao amor ao Eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em alívio das almas encarnadas na crosta da terra. O luminoso disco lunar irradiava desse modo maravilhosas sugestões. Diante de seus reflexos, iniciava-se a evolução terrena e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada suspensa clareava o caminho dos seres primitivos, conduzia os passos dos conquistadores, guiou a jornada dos santos. Testemunha impassível, observara a fundação de cidades suntuosas, acompanhando a sua prosperidade e a sua decadência. Contemplara as incessantes renovações da geografia política do mundo. Brilhava sobre a testa coroada dos príncipes e sob o cajado dos pastores miseráveis. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua sagrada serenidade refletia a paz divina. Aqui embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua, solitária e brilhante, nos trazia a ideia da tranquilidade inexpugnável da lei divina. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente cadeirário interrompeu a minha meditação.
O aviso me fazia sentir o trabalho, a responsabilidade, lembrava principalmente que não me encontrava só. Não viajávamos ambos sem objetivo. Em alguns minutos, compartilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado defensor do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio se dedicou desde há muito ao Ministério do Socorro Espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano. Renunciou a posições de realce e adiou sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, mas ainda jungidos ao círculo carnal e a discípulos recém-libertos do campo físico. A enorme instituição a que dedicava a direção brilhante transbordava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores, gente com imensidão de problemas e de indagações de toda espécie, a requerer sua paciência e sabedoria. Entretanto, o indefeso missionário, malgrado ao constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente à crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recursos de elevação para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia sua orientação de acordo com o quadro hierárquico. E a ele se referiu com entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência, ou seja, com gratidão e respeito, né? O assistente, por sua vez, prestava serviço ativo na própria crosta da terra e atendia de modo direto aos irmãos encarnados. Ele se especializou na tarefa do socorro espiritual, naquela que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, pedi para ingressar na turma de adestramento, da qual Calderaro era eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que recebia ensinamentos dele excursionava em outra região a trabalhar em atividades edificantes. À vista disso, poderia me dispensar toda a atenção, me auxiliando os desejos. Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me solícito, não apresentavam continuidade substancial. Desdobravam-se, constituíam obras de improviso, obedeciam ao inesperado das ordens de serviço ou das situações. Em outras situações, se fazia indispensável roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. Porém, no quadro das suas responsabilidades, as normas eram diferentes. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava a rigor programas quanto a particularidades.
Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. O objetivo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se tanto quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Ou seja, eles estavam atentos a qualquer possibilidade de encontrar esses problemas. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com aprofundado devotamento ao bem ao próximo. Calderaro, nesse particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea nele era indício de virtude e a inquebrantável serenidade revelava sua obediência. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, 1 minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Embora lhe conhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, trocávamos impressões como velhos amigos. Seguindo os seus passos afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, eu me vi a reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre. Em torno de árvores robustas, de copas farfalhantes, quer dizer, aquele barulhinho de folhas, né? Alinhavam-se à maneira de sentinelas intencionalmente postadas para nos velar os serviços. O vento passava cantando em surdina, no recinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano. Aglomeravam-se centenas de companheiros, temporariamente afastados do corpo físico, pela força liberativa do sono. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham em pé, outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo atapetado pela relva macia, em palestra grave e respeitosa. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro me avisou. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do Espiritismo em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Oh, exclamei curioso. Não se trata, pois, de assembleia que agrupe indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas de fé? O assistente esclareceu. À medida que não seria aconselhável, essa medida, né? Não seria aconselhável no círculo da nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com a sua opinião, obrigaria os desvios, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidade. No capítulo 15, o André Luiz descreve uma outra reunião, essa direcionada a católicos e evangélicos, porque cada religião tem um entendimento diferente, então as reuniões têm que ser diferentes. Voltando, né? Fixou a multidão demoradamente e acrescentou. Temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inatos
aos grandes voos de conhecimento, ainda que nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes. Exemplificam a boa vontade. Exercitam-se na iluminação interior através do esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem diante das tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, porque pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da linha de frente. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio embrionário. Não lhes falta, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças, abrem-se-lhe as portas acolhedoras da nossa esfera de ação. A libertação pelo sono é um recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem a nossa influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando na memória, apresentando ideias, ideais, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras através de recordações imprecisas. Fez breve pausa e continuou. Os demais são colaboradores do nosso plano em tarefa de auxílio. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espalhava em torno me recordava o lar da terra, contornado de seu jardim em noite quente de verão. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais sob o raio da lua me parecia uma assembleia de privilegiados favorecidos pelos protetores celestes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações. Nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração dos candidatos à luz interior, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção de sublime oportunidade que lhes satisfazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros obstáculos no esforço evolutivo? Calderaro percebeu as minhas perguntas silenciosas e acrescentou: nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manutenção do equilíbrio. Não ignorem que a manifestação do plano mental das criaturas ninguém jamais impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. E a construção da sociedade humana, no atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que brilha com a paralisia do sentimento, a razão se perde. O progresso material atordou a alma do homem desatento,
Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é como um deus Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da existência. As necessidades de preparo do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu, frisando: o acaso não realiza milagres. Qualquer realização tem que ser planejada, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração da nossa parte. E aí ele me olhou e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados refúgios de uma chocadeira. Tem que trabalhar, brunir, sofrer. Nesse momento, aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um gentil companheiro informando que Eusébio penetrava o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o missionário ladeado de 6 assessores, todos envoltos em auréola de imensa luz. O abnegado orientador não parecia um velhinho, como a gente costuma imaginar os apóstolos das revelações divinas. Ele se mostrava com a figura de homens robustos, em plena madureza espiritual, os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Nos olhava sorridente como a um simples colega. Porém, sua presença impôs respeito e silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham, e diante dos fios de luz que os trabalhadores do nosso plano teciam ao redor, nos isolando de qualquer assédio eventual das forças inferiores, apenas o vento calmo sussurrava algo de belo e misterioso à folhagem. Vamos nos sentar à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé. Observando-o quase frente a frente, eu podia agora apreciar a sua figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável, a beleza e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia insuperável. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia luzes esmeraldinas. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. Consolidada a quietude do ambiente, elevou a mão para o alto e orou em tom comovedor. E aí tem toda a oração que vocês leem no livro, né? E terminada a prece, o orientador baixou os olhos, nevoados de pranto, e então eu vi, dominado de alegria, que uma claridade diferente caía sobre nós da altura desconhecida em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata sutil choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora. Ignorando o encantamento, fizera-se na minha alma, ao contato das emanações divinas, reparei que minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e beleza, pois a calma e a aventura transpareciam de todos os rostos voltados estáticos para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Sublime felicidade me inundava
todo o ser. Mergulhava-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam da fonte oculta do espírito. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação de reverência religiosa, mas também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do poder divino. Não é privilégio, não é favoritismo. A oração espontânea, sincera, sem fingimento, né? Traz a resposta do alto que vem nos envolver onde a gente estiver. Não importa a religião que temos. Lembre-se dos exemplos do livro Obreiros da Vida Eterna. Todas as religiões são boas se elas nos dão bons conselhos, bons exemplos, boas atitudes. A fé é autêntica, não podemos ser agressivos, fazer xingamentos, alterar a voz quando vamos fazer a prece, como se a gente estivesse virando um santo e em seguida voltar a ser um troglodita. Não podemos trazer dentro de casa mentiras, falar mal de todo mundo, falar palavrão. Se estamos querendo que a nossa casa seja abençoada, seja um refúgio de paz, nós precisamos manter as vibrações da oração. Não podemos terminar as orações e logo em seguida gritar, xingar, fofocar, maldizer, enfim. Temos que começar na nossa casa. Temos que transformar a nossa casa num lugar de luz para que nós possamos estar na luz. Beijos, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.